O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, ao explicar a parábola do joio e do trigo aos seus discípulos, Jesus deixa bem claro que o Filho do Homem semeia no mundo a boa semente. E a boa semente são aqueles que pertencem ao reino de Deus. A boa semente são aqueles que pertencem ao reino de Deus. Enquanto nós caminhamos por este mundo afora, enquanto nós vivemos esta existência na expectativa da vinda gloriosa do Senhor no fim dos tempos, todos nós somos chamados por Deus a ser boa semente do seu reino. Boa semente. Nós fomos escolhidos, nós fomos chamados a ser a boa semente do reino de Deus no mundo em que vivemos. Por graça de Deus, pela graça do sacramento do batismo que nós recebemos um dia, nós somos a boa semente que Jesus, o Filho do Homem, semeia pelo mundo afora. Mas é preciso, irmãos e irmãs, assumir de fato, é preciso, irmãos e irmãs, viver de fato como boa semente do reino de Deus. Nós já o somos, por graça de Deus, pela graça do batismo, nós já somos a boa semente que Jesus plantou no mundo. Porém é preciso viver, é preciso produzir frutos segundo o reino de Deus. A nossa família precisa, a nossa comunidade precisa, o nosso mundo precisa de homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus, de modo a produzir frutos de salvação. Eis-nos aqui, chamados por Deus, vocacionados por Deus, a ser no dia a dia a boa semente que Jesus plantou no mundo. Porém, como eu disse, é importante que nós nos perguntemos:
É importante que cada um se coloque essa pergunta: de fato, eu vivo como boa semente de Jesus? De fato, eu vivo como boa semente que Jesus semeou no mundo? É a pergunta a respeito da coerência, da fidelidade à vocação cristã, da fidelidade ao seguimento de Jesus. É a pergunta que nós nos colocamos a respeito da nossa coerência com a graça, com a vocação batismal. Porém, na primeira leitura de hoje, desta Santa Missa, nesse trecho do livro do Êxodo, a palavra de Deus nos apresenta o testemunho de Moisés, para que todos nós possamos viver com coerência a vocação batismal, para que todos nós possamos ser esta boa semente que Jesus plantou no mundo, de modo que produzamos frutos para a glória de Deus, produzamos frutos para o bem e a salvação do mundo em que vivemos. Eu acredito que o testemunho de Moisés nos ajuda muito. Moisés é um homem segundo o coração de Deus. Moisés, no seu dia a dia, buscava a comunhão com Deus por meio da oração. Como nós ouvimos na primeira leitura, ele se levantava e continuamente buscava o Senhor na tenda da reunião, um lugar como este santuário, um lugar que favorecia a oração de Moisés. Ele frequentava a tenda da reunião para buscar essa intimidade de amor, essa comunhão de amor com Deus por meio da oração, para que nós sejamos boa semente, para que nós vivenciemos a nossa vida com coerência com a vocação batismal. É preciso, em primeiro lugar, buscar Deus. É preciso, em primeiro lugar, buscar essa intimidade com o Senhor pela oração. E a vida da igreja, a participação na vida da igreja, a participação nos sacramentos da igreja, certamente nos favorece essa intimidade com Deus. E era uma intimidade tão forte que Moisés tinha na sua relação com o Senhor pela oração, que todos testemunhavam que Moisés falava com o Senhor face a face, como um amigo fala com outro amigo. Tamanha intimidade que Moisés testemunhava na sua relação com Deus. E era um testemunho tão bonito que Josué, que era ajudante de Moisés, ele não deixava também de frequentar a tenda da reunião. Ele não deixava de frequentar esse lugar sagrado, esse lugar de oração, porque Josué, de alguma forma, foi contagiado com o testemunho de Moisés. Assim deve ser também a nossa vida. Homens e mulheres de Deus, que buscam viver com coerência a vocação batismal, de modo a contagiar com esse testemunho a sua família, os seus amigos, as suas amigas, as pessoas com quem nós convivemos no dia a dia. Este é um sinal de que realmente nós nos tornamos amigos de Deus, íntimos do Senhor, na medida em que a nossa vida no dia a dia começa também a contagiar outras pessoas, filhos, filhas, amigos, companheiros de trabalho, contagiar outras pessoas, para que elas também se sintam motivadas a buscar Deus sobre todas as coisas. Moisés, por causa da sua busca de intimidade com Deus, era um homem também do jejum.
como nós ouvimos, ele ficou 40 dias, 40 noites, sem comer pão, sem beber água, para dizer, ele fazia jejum. E o seu jejum depois se transformava em gestos concretos de amor e caridade para com o próximo. Moisés, ao buscar Deus na oração, não rezava apenas por si, não rezava apenas por suas intenções, mas ele também intercedia pelo povo. Como nós ouvimos no final da primeira leitura, imediatamente Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse, olha a oração de Moisés, Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Ele não pensava simplesmente em si na sua oração, mas rezava também pelo povo. Caminha conosco, Senhor, como nós muitas vezes pedimos na oração do Pai Nosso, venha o vosso reino, venha o vosso reino, caminha conosco, Senhor. Que coisa bonita. Aqui é um testemunho que também Moisés nos dá, rezarmos sempre e na nossa oração intercedermos também pelas necessidades do nosso mundo, pelas necessidades da humanidade, pelas necessidades da igreja, da nossa família, dos nossos entes queridos, suplicando a manifestação da misericórdia de Deus. Por fim, o testemunho de Moisés é um testemunho bonito de um homem atento à palavra de Deus. Um homem atento aos mandamentos de Deus. Tanto assim que, inspirado por Deus, ele escreve as tábuas da lei, ele escreve, Moisés, as tábuas da aliança, que são os 10 mandamentos, para que ele pudesse viver com coerência a sua vocação de homem de Deus, para que ele pudesse iluminar a caminhada do povo de Israel, para que esse povo de fato se tornasse um povo consagrado ao Senhor, os 10 mandamentos. Também nós vamos viver a nossa vida como boa semente que Jesus plantou no mundo, na medida em que, pela graça de Deus, com auxílio do Espírito Santo, vivenciemos os 10 mandamentos, o dom da aliança com Deus. São as graças que nós pedimos ao Senhor nesta Eucaristia, na graça da comunhão com o corpo e o sangue de Jesus. Peçamos ao Senhor que sejamos boa semente do seu reino no mundo em que vivemos, que possamos espalhar essa boa semente da graça de Deus, para que também outros homens e mulheres se tornem homens e mulheres de Deus, assim como nós o somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.